De competência, não tem nenhuma. Telespectador amigo, um abraço. O programa ao vivo é isso. Estamos chegando aqui. Eu estou até pondo o microfone, cheguei um pouco atrasado, desculpa. Viu, Pedro? Isso é programa ao vivo. Programa ao vivo de televisão. E programa ao vivo de televisão tem esse problema, pega a gente desprevenido, mas a gente é que nem bambu. Enverga, mas não quebra de jeito nenhum. E hoje nós estamos recebendo a visita do Pedro Tavares, que é diretor de marketing do Atlético. Planejamento e marketing do Atlético. Planejamento e marketing do Atlético. Está aqui conosco. Está aí, ó. Aí. E o nosso assunto aqui hoje não vai ser Cruzeiro e Atlético com bola rolando. Nem América com bola rolando. Nem América com bola rolando. Não vai ser. Não. Vai ser hoje o estádio do Atlético. O que é que o Atlético pretende com o estádio? Eu não sou conselheiro do Atlético, embora tenha tido oportunidade em tive duas oportunidades com dois presidentes que insistiram para que eu fosse conselheiro do Atlético. Eu não quis, porque achei que não era o momento, ainda acho que não é o momento, porque o dia que eu quiser virar conselheiro do Atlético e se for possível, na oportunidade eu não quis. Se for possível, eu quero isenção absoluta para pegar o microfone do Conselho Deliberativo e meter o cacete no Atlético ou elogiar o Atlético. Não tem que ficar preso a absolutamente nada, muito menos lá na reunião, porque quando existem as reuniões de conselhos de clubes, ali é o lugar certo para todos colocarem aquilo que querem e que pensam. Eu não estou falando de briga, de força física, estou falando na palavra, nas ideias, na condição de transformar um pensamento em realidade, um sonho em realidade, um pensamento em realidade, o poder da convicção e de virar a cabeça desse, esse, A, B ou C, no que diz respeito a pensamentos contrários ou aquele que está ao lado, enfim. E o Atlético vai ter, no dia 18 agora de setembro, estamos vivendo já momentos de muita expectativa, uma reunião dessas que eu gostaria e gosto e quero acompanhar, se possível for, acompanhar, porque de repente o Atlético fala, não, a reunião é fechada, é só para conselheiro, um direito total do Atlético e se assim for, o Atlético está exercendo o seu direito de estar ali só com os conselheiros e ponto final. O Atlético eu não vou abrir para a imprensa, convidados e tal. Se for possível, eu quero acompanhar e quero acompanhar uma reunião democrática, absolutamente democrática e com ideias principalmente, e sonhos que podem transformar em realidade. Nada mega não sei o quê, mega não sei o quê, e nada para daqui a 10 anos, 20 anos, e nada para, eu penso que, tomara que vai ser assim, é assim, se for assim é de um jeito, assim é de outro jeito, assim é o que o Atlético está pensando e quer, não tem erro, não gasta e a tendência é só lucro. Aqui vai ter que tirar, vai ter que diminuir patrimônio, vai ter que colocar dinheiro, não tem investidor que cubra tudo. Tudo isso que eu quero ouvir, veio ouvir. E a votação democrática. Se você me perguntar, você é a favor ou contra o estádio? Eu já falei, mas não falo mais. Sabe por quê? Eu acho de uma tremenda insensatez e de uma tremenda babaquice de companheiro meu, de crônica, companheiros de crônica, aqueles que tomam o lado, jornalistas que falam, tem que fazer assim, porque senão vai ser assim. Não tem, vai ser assim. Fica querendo fazer a cabeça do conselheiro, com a opinião dele, contra ou a favor. Acha maior babaquice isso. Maior babaquice. Claro que o jornalista tem opinião, se ele é contra ou a favor, mas não precisa, até passar a reunião, externar, porque nós temos o poder
pela comunicação, de, no nosso trabalho, virar a cabeça de um, de outro ou de muitos. A gente tem esse poder de virar a cabeça de um ou de muitos. Então, eu tenho a minha convicção com relação ao nosso assunto de hoje, estádio do Atlético, tenho a minha convicção, mas não vou ficar externando, inclusive nas redes antissociais, me pediram e me perguntaram, você é contra ou a favor? Eu disse, se eu estivesse te respondendo aqui, se eu for responder essa sua pergunta, eu vou estar caindo exatamente no erro daqueles que eu critico por estarem nas redes antissociais, nos veículos, colocando as suas convicções e opiniões. Eu sou a favor por causa disso, eu fico contra por causa disso, e batalhar e brigar ali. Acho que o conselheiro que for lá votar a favor tem que ser respeitado. O voto dele tem que ser respeitado. O que for lá e votar contra tem que ser respeitado. O voto dele tem que ser contra. E que o que votar a favor, o voto seja embasado e o contra da mesma forma, com elementos que justifiquem, se necessário for. Ele já tem a justificativa dele para exercer o voto, mas que ele, com o seu voto, se necessário for, se pedido for, também justifique por que ele está votando daquela maneira. Não tem que ser com a minha ajuda, nem com a ajuda de outro companheiro de imprensa. Definitivamente não tem. É a cabeça dele. Principalmente gente de imprensa desrespeitando aquele que está contra ou aquele que está a favor, criticando, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Não, isso fica muito esquisito. Isso me passa uma tremenda dependência do que está acontecendo. Uma tremenda dependência do que está acontecendo e uma tremenda falta de consciência, querendo levar vantagem lá na frente com o que está acontecendo. Porque chegar lá na frente e falar, eu ajudei, lembra lá atrás, eu ajudei. Então eu já estou falando de cara, eu não ajudei, nem A nem B. Eu não ajudei nem vou ajudar, nem A nem B, eu não. Está aqui o Pedro que vai responder as nossas perguntas. Ele está liberado para falar o que ele quiser. O que ele quiser. E claro que nós vamos convocar, vou até perguntar ao Pedro e agradecer já a presença aqui, Pedro. Vou pedir aos nossos patrocinadores, como sempre, aos nossos parceiros, aquela compreensão de sempre. A gente não vai ter um intervalo, o break, para não ocupar o tempo. Para não ocupar o tempo, eu vou citando os nossos parceiros aqui, que são parceiros já de anos e anos. E eu agradeço a vocês pela compreensão. Mas, Pedro, me diz uma coisa. Primeiro, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Obrigado, é muito bom te receber. Obrigado, Afonso, muito bom te receber e a gente conversar sobre um possível estádio do Atlético. Claro. Que você está lutando e eu sei do seu empenho, tenho notícias do seu trabalho. Obrigado. Da sua competência. E aqui você tem plena liberdade para que você coloque para o conselheiro do Atlético, principalmente o conselheiro do Atlético, por que o Atlético deve ter o seu estádio. Uma pergunta primeiro. O conselheiro ausente, aquele que não comparecer, conta voto contra ou não conta o voto, Pedro? Afonso, obrigado pela Edu. Bom dia, Flávio. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui. O seu bom dia serve para boa noite. Boa noite, boa tarde. 22h30 a gente boa aparece. Tarde também? Não, só para hoje, para boa noite, bom dia. Nós estamos ao vivo agora, exatamente. Eu não liguei o meu relógio. 11h39. Hã? 11h40. 11h40. 11h40 do dia 31. 11h40. Para você que está conosco na reprise, 22h41, pulando para 41 quase. 22h41. E aquele que está zapeando pela madrugada, 1h02 da madrugada. Do 1º de setembro. Hã? Já do 1º de setembro. Pedro, então me diz. O voto. O voto. No início do programa, você falou exatamente tudo que a gente pensa. A gente quer e a reunião vai ser democrática. Vamos respeitar todas as opiniões do conselho. O conselheiro dizendo sim e dizendo não, embasado nas opiniões dele. Mas estamos aqui para tentar convencê-lo, porque estudamos isso. Tem 4 anos de estudo. E eu até acho, Pedro, que o conselheiro pode trabalhar a cabeça do outro. Claro.
Exatamente, Afonso. Eu não, mas ele pode, vamos lá. Verdade. O voto, o conselheiro não indo votar, conta como voto não. Porque no Estatuto do Atlético, precisamos ter 2/3 dos conselheiros vivos, vamos dizer assim. Somos 400 conselheiros hoje, eu também sou conselheiro, diretor de planejamento e marketing e conselheiro. Precisamos ter 2/3, que dá um número de 267 conselheiros presentes na reunião do dia 18 de setembro, dizendo sim. Esse é o número que precisa. O conselheiro, por algum motivo que for viajar, algum conselheiro que estiver doente e não puder comparecer, conta como voto não. Pode fazer procuração? É isso que eu ia perguntar. Não pode ser procuração, eles têm que estar presentes na reunião. Mas você não acha, Pedro, que aí fica é pior para aqueles que querem o estádio, já que o não comparecimento conta como não, e aí o conselheiro meio indeciso, aquele que quer fazer uma média com o presidente do Atlético, aquele que quer fazer uma média com o presidente do Conselho do Atlético e que quer fazer uma média com um amigo que é contra ou não. Eu simplesmente não vou. Você não acha que aí é ruim para aquele que quer? Para vocês que estão querendo o estádio? O ausente deveria ser contado como ausente, ponto final, valendo só o número daqueles que estão, para contar só aqueles que estão presentes? Claro, Afonso, concordo plenamente. Mas o Estatuto do Atlético tem que estar acima, é estatutário, tem que estar acima de todas as regras. E foi determinado assim no Estatuto de 2008, e essa é a regra, não podemos... Não tem jeito. O Estatuto é como a Constituição, né? Como a Constituição. Com a Constituição Federal. Você, para caçar o presidente, você tem que ter 2/3. Exatamente. Então, se você não tiver 2/3, você não caça ninguém. E você não aprova nada para mudança de lei constitucional. Então, o que eu vejo é fazer um apelo, né? Eu acho que o torcedor do Atlético também quer isso. Claro. Né? Porque o torcedor do Atlético quer seu estádio, para que o próprio torcedor faça apelo também, claro, compareça nas redes sociais, né? Que entre para que veja a realidade da construção. Que o Atlético vai fazer um estádio sem gastar nada, não é isso? Sem gastar nada. Esse apelo é muito importante para o conselheiro ir externar o seu voto. Vamos respeitar o voto não, como o voto sim, de maneira muito democrática. O Estatuto diz que 2/3 dos conselheiros não presentes, 2/3 dos conselheiros vivos, vamos dizer assim, ele precisa estar na reunião e dizer sim para uma alienação de um imóvel. Por isso que a gente precisa. Como vamos alienar 50%, 50,1% do nosso shopping, por isso que a gente precisa dessa presença em massa do conselheiro. Só justificando, Pedro, vou passar, só justificando, porque ele mandou para mim um vasto material, você tem na mão aí, inclusive, ele mandou, e para pôr na televisão, para a gente colocar o que está impresso, o torcedor não vai conseguir ler. Claro. Porque você coloca lá vários tópicos, por que o estádio, por que tem que ser assim, o investidor, você coloca tudo. As imagens nós vamos ter, as imagens. As outras coisas você vai falar. Vamos claro. lá. Ô Pedro, obrigado pela presença. Nada. Eu acompanhei sua entrevista em vários outros veículos, né? 98, Super, e muita coisa já foi respondida. Eu vou tentar aqui sair um pouco do que já foi respondido. Claro, a gente vai entrar no que já foi falado, porque tem muita coisa importante que é bom ser repetido. O Atlético primeiro tem que passar pelo Conselho, a aprovação do Conselho, e em seguida ele segue outros trâmites. Um deles é a Câmara de Vereadores. Eu não sei se eu falo temor ou expectativa. Qual que o Atlético está mais temeroso, temerário, ou cria mais expectativa? É o Conselho ou a Câmara? O que a Câmara tem que... Porque o Conselho já foi muito falado, é o conselheiro aceitar ou não. Mas na Câmara, o que vai ser votado? O que vai ser explicado? O Atlético já trabalha nos bastidores da Câmara de Vereadores? Não, nós estamos indo por partes. A gente não pode pensar igual futebol. Não podemos pensar num jogo de domingo se a gente tem um jogo de quarta-feira ainda. Passo a passo. Passo a passo. A gente tem que primeiro aprovar no nosso conselho, porque se não aprovar no conselho, nem vai para a Câmara. Nem vai para a Câmara, o shopping não é vendido, não acontece a doação do terreno, não acontece nada, então não precisa ir para a Câmara, que a gente entende também que é um projeto muito bom para a cidade, que vai agregar, vai ter um espaço de 40 mil metros, uma esplanada que vai poder ser usada pela população que mora no bairro Califórnia, em Contagem, Betim, vai ficar aberto a todos. Vai abrir acesso, rua, avenida, passarela? Sim.
Tudo isso já está na contrapartida. Pois é, mas o terreno, ele está em Belo Horizonte? Está em Belo Horizonte, Em Belo na Horizonte, Califórnia. bairro Agora, a gente sabe que lá, por exemplo, no Conselho, você precisa de 2/3. Na Câmara, a maioria simples? Maioria simples, 50 Maioria mais simples. 1. Sim. 50 mais 1. 50 mais 1. Certo? E aí, por que eu queria que você explicasse, porque a gente sabe por que a Câmara tem que aprovar, né? Porque é um terreno público, né? Agora, a Câmara tem que aprovar por quê? Porque vai mudar o zoneamento. Parece que o terreno são 3 zoneamentos. Eu não estou muito por dentro dessa situação, eu estou mais em relação ao Conselho. Mas pelo que o Bernardo, arquiteto, me comentou comigo, são 3 zoneamentos que tem o terreno. Como vai ter essa mudança de zoneamento, tem que passar na Câmara para fazer os trâmites legais de meio ambiente, de outras Aí envolve coisas. IBAMA também, né? Mas Tem que, o Atlético, o IBAMA tem que aprovar também, né? o Atlético ainda não tem licença ambiental para o... Sim, já está bem encaminhado Ah, tá. em Já tá relação a encaminhado. isso, tá? Todos os trâmites em relação à prefeitura foi encaminhado e foi paralisado para a gente levar para o conselho para depois A gente está vendo retomar. imagens ali, né, Afonso? Ele vai mostrando imagens ali. Olha, Essa é a imagem da arena. Para a gente continuar o papo, inclusive o lado da Câmara, o Pedro já explicou, é um outro passo, mas a pergunta foi boa, mas é um outro passo, está na frente, não adianta pensar na Câmara se o Conselho ainda não aprovou ou deixou de aprovar, é só depois. Agora, a pergunta é a seguinte, Pedro, por que o Atlético está querendo o seu estádio? Por que o Atlético, embasado em que o Atlético acha que o estádio vai ser a redenção dele? A gente tem alguns exemplos espalhados pelo Brasil de exemplos positivos, que é a redenção, temos também negativos. Claro. Temos também negativos. Em que o Atlético se prende, em que o Atlético se sustenta para ter o seu estádio e se o Atlético pensa, olha, o América tem o dele, eu vou ter o meu, o Mineirão vai ser do Cruzeiro. Nós vamos ficar a um dedinho do governo falar assim, toma, porque senão a gente tem que fechar. E entregar um estádio de 62 mil lugares para o Cruzeiro administrar. Isso passa por vocês? Afonso, olha, o estádio veio desde 2013, quando os estádios foram construídos para a Copa do Mundo. Nós pegamos muita experiência nisso. O que deu errado? A maioria deu errado. E os estádios, eles foram construídos com dinheiro público. Então os orçamentos ficaram exorbitantes. No caso, o estádio do Corinthians, que está com uma dívida impagável, né? O Daniel, como o Nepomuceno, era secretário de Desenvolvimento Urbano de Belo Horizonte. Procurou o Rubens Menin, o presidente do conselho da MRV. Grande atleticano. Grande atleticano. Assim que como... todo mundo faz uma força para ele ser presidente, um dia ele vai ser, né? Um dia a gente espera que sim. Assim como o Ricardo Guimarães. É verdade. Precisamos de um estádio. Porque hoje, quando a gente vai jogar no Independência e quando vamos jogar no Mineirão, a gente só fica com o dinheiro da bilheteria. E olha lá que eles ainda mordem um pouco. Dinheiro do estacionamento, dinheiro da pipoca, dinheiro do picolé, dinheiro dos camarotes. E tudo fica por conta do... Mas é porque hoje tem um consórcio administrando. Claro, consórcio administrando. Mas, Pedro, a minha pergunta, minha preocupação em responder ao telespectador é a seguinte. O Atlético constrói seu estádio, o América tem o dele, repito, o Mineirão fica solto. O Mineirão não vai acabar, o governo não vai fechar. Não vai fechar. O governo vai falar assim, gente, eu preciso de alguém que arque com as despesas do Mineirão e toma que o estádio é seu. Há 20, quase 20 anos atrás, ou 20 e poucos anos atrás, eu trabalhava na Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. O secretário era Tancredo Antônio Naves, o governador era Newton Cardoso, era assim com Independência, e o Newton Cardoso falou, toma, América, é seu. Fez comodato, né? É comodato que virou do América, Pois é. aquela comodato que não existe. Toma que é seu. Mas você bem falou, o Mineirão hoje é uma concessão. Há empresas privadas que exploram ele por um determinado tempo, 20 anos, 30 anos, que eles fizeram o retrofit, reconstruíram o Mineirão. A do Maracanã já devolveu. Já devolveu. Se voltar a ser do Cruzeiro, a gente não pode fazer nada. A gente vai brigar para a gente querer uma parte nossa também lá no Mineirão. Assim como o América deve fazer isso também. Por que vai entregar para o Cruzeiro? Bom, Pois é, mas aí o Cruzeiro vai bater o pé e falar o seguinte, o Atlético vai jogar só no campo dele. O América só joga no Independência, eles não jogam no Mineirão. Então eu quero a minha parte. O Mineirão fica comigo, senão eu não jogo lá. Aí o governo vai fechar. Então eu acho que vai ser uma briga. Mas se não jogar lá também, o Cruzeiro vai ter que pagar para o América e pagar para o Atlético. Exatamente, a parte dele. Pois é, mas eu acho vai ter que que... jogar no Rio ou em São Paulo. Mas eu acho que a tendência, Afonso, a tendência
O Atlético tem o estádio dele, o América fica com o Independência e o Cruzeiro fica com o Mineirão. Mas eu acho que esse é um assunto que está mais longe do que a Câmara. Mais longe. Então, Exatamente. Isso aí está mais longe do que chegar na Câmara. Outra pergunta que eu queria fazer que o Atlético está fazendo com o PMG, né? Preço médio garantido. Preço máximo garantido. Preço máximo garantido. Isso. Se ultrapassar, não é com o Atlético. Não é seguro de obra, Edu. Seguro de obra, nós estudamos, fomos atrás de 2 empresas capacitadas, indicadas pelo Rubens e pelo Rafael da MRV, e falamos, essas empresas têm capacidade para construir esse instrumento. Elas podem fazer o estádio por PMG, preço máximo garantido. O estádio não ficará mais de 410 milhões. Pode vir um outro presidente, pode cair o Temer, pode vir o Dória, cai o Dória, volta Lula, cai o Lula, o preço está lá, garantido. Fica menos, divide, vamos supor que o estádio fique em 400 milhões. Esse lucro de 10 milhões, 5 milhões ficaria para a construtora e 5 milhões voltaria para o Atlético. Com seguro de obra, não tem como a obra passar do valor. Pois é, a gente tem uma grande vantagem disso aí. Só para emendar a pergunta que eu ia fazer, é porque eu coloquei isso no Twitter em julho, que eu tive essa informação. E a mesma pessoa que me passou essa informação do preço máximo garantido, as construtoras que o Atlético está olhando ainda não citou nome, mas Sim. aí eu vou te fazer a pergunta direta. É a HTB ou a Racional? As duas. São as duas, né? São. Então o Atlético... Podem ser as duas na construção? Pode ser as duas. A grande vantagem... Porque são gigantes, né? São gigantes e a gente precisava de uma base. Quanto que ficaria esse orçamento? A gente estava... O primeiro projeto ficou em 650 Pode ser milhões. as duas ou pode ser uma só também? Não, será uma só. Ah, As duas não. O Atlético Elas não serão está consórcio. conversando com as duas. Está conversando com as duas. Certo. Não será consórcio, Afonso. Ou será uma, ou será outra, ou poderá ser outra também. entendi. Nós fomos atrás dessas duas para balizar o nosso orçamento. E pelo tamanho das duas. E pelo tamanho das duas. Uma fez a nova sede da Localiza, a outra fez o aeroporto de Confins. Então, são empresas com balanço positivo que é Know-how. capacitado. Know-how. Pedro, é bom até a gente explicar para o telespectador, porque muita gente está aí, né, de cabeça inchada, vendo o Corinthians, o Itaquerão, que ia ficar em 400, ficou em 2 bilhões. O Maracanã, a obra que ia ficar em 1 bilhão, ficou em 2. Agora, isso é obra pública. E a gente sabe que a obra pública, como é que é tocada no Brasil. Tem muita gente aí presa, tem muita gente que vai ser presa porque roubou dinheiro da Copa do Mundo em estádio. Essa é uma obra privada. Essa é uma obra privada. Não tem nada a ver com o poder público. Não tem nada a ver. Por isso que é uma obra enxuta. O pessoal fala assim, pô, mas vocês estão fazendo um estádio de 400 milhões? O Itaquerão ficou 1 bilhão. A reforma do Internacional, do Beira-Rio, mais 600 milhões. O Allianz Parque, 700 milhões. O antigo Parque Antártico. É dinheiro nosso, o dinheiro está vindo da gente. A gente tem um teto para gastar. A gente não está fazendo uma cogestão, a gente não está pegando um espaço e dando para uma empresa para ela explorar o uso da arquibancada, igual o Palmeiras com a W Torre. A prioridade Lá sempre... o Palmeiras não manda, né, Pedro? A Palmeiras verdade não é manda. essa. Se tiver um show, o show tem preferência Verdade. porque é o jogo do Palmeiras. Não é o caso da nossa arena. Agora, eu queria que você explicasse também, que é bom o telespectador saber, porque quando a gente fala em conceito de arena, porque tem muita gente que fala em arena no Brasil, é preciso que o pessoal conheça a Allianz Arena, lá na Holanda, né, a do Bayern de Munique, que é uma arena que tem cinema, tem hotel, tem restaurante. Como é que será? A pergunta é, como é que será o estádio? Exatamente. Como é que será essa arena? É uma arena multiuso. Isso. O Atlético tem 38 jogos por ano como mandante. Assim como o Cruzeiro, a maioria dos times que disputam. Isso é o Campeonato Brasileiro, né? Não, no Campeonato Brasileiro são 19. Em média. Em média, 38 isso. jogos como mandante. Isso. Vindo Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores. Libertadores, um jogo, 2 jogos de Primeira Liga, Campeonato Mineiro. Então, em média, são 38 jogos como mandante. Os outros 320 dias no ano, o Atlético vai poder fazer o que ele quiser. Tudo será revertido para o Atlético. Tais como fazer casamento, fazer tour no estádio, igual o Barcelona tem, colocar lá na esplanada lojas, podemos ter um espaço para supermercado. Mas isso já está no projeto? Já está no projeto o seguinte, espaço para o supermercado, a gente tem um espaço, a gente não vai construir o supermercado. Hotel? Não, hotel não teremos. Restaurante? Hotel. Teremos espaço para restaurante, 2 restaurantes, lounge para assistir o jogo. A gente tem a esplanada que a gente pode usar, por exemplo, segundas e terças a gente vai colocar bungee jump. O pessoal ir lá fazer bungee jump. Aí, na terça-feira vai ser dia de espaço kids para criança. Então, a arena nos permite criar faturamento para o Atlético persistentemente todos os dias. Além dos shows, que hoje não temos um espaço para show.
em Belo Horizonte. E para que isso tudo funcione, inclusive o principal que são os jogos, o principal, mas para que tudo no estádio, na arena, como queira, no estádio, como é que vai chamar? Arena MRV. Bom, Arena MRV. Para tudo isso funcionar, como é que chega? E o espaço para estacionamento, o cara chega de metrô, o metrô chega, metrô entre aspas, o trenzinho mequetrefe que nós temos aí em cima da linha. Ele chega lá e os ônibus, as linhas de ônibus, como é que o torcedor chega? De bicicleta, ele tem acesso com facilidade? O terreno da arena está na Via Expressa, num espaço onde está muito próximo do anel rodoviário, a 1 quilômetro da estação Eldorado de metrô. A BR-040 está logo acima do terreno. E nós, além das contrapartidas que precisamos de alargar a rua, fazer trevos, hoje o Uber, a gente tem 2.700 vagas de estacionamento. Exatamente, essa foto mostra bem onde que está. A Tereza Cristina, o anel rodoviário um pouco acima. Ali embaixo é a Tereza Cristina. Tereza né? Cristina. Isso. Do lado direito. Em cima é a 040. Do lado direito está pegando um pouco o anel rodoviário. Isso. E em cima, que não está pegando essa foto, é a BR-040. Então, assim, os 2.700 vagas de estacionamentos, fomos atrás das empresas de estacionamentos e elas falaram, para um estádio desse porte, 2.700 lugares, vagas está ótimo. O Mineirão não chega a ter isso. Vai ser a Estapar? Nós estamos conversando. A Estapar é uma delas. Não está fechado ainda não. Tá? Ela nos assessorou e falou, um estádio desse porte, 2.700 lugares, 2.700 vagas, ótimo. Nós perdemos muito espaço para o Uber em Belo Horizonte. Isso, palavras da Estapar. Com a lei seca... O Uber e Cabify agora. Uber e Cabify, exatamente. O táxi, os aplicativos. O pessoal não vai mais, porque ficou tão barato, tão cômodo. Quando o pessoal vai para tomar uma cerveja, eles preferem pegar um Uber do que... Fica o preço do estacionamento. Fica o preço do estacionamento. Então eles perderam esse... Eu tenho acompanhado essa pré-votação no Conselho e o que me passa, a impressão que me passa é que o conselheiro, ele quer o estádio. Ele entende que o estádio é uma boa. Sim. O que está pegando são 50% do shopping. É o Atlético vender parte do Diamond para investir no estádio. O conselheiro, ele tem razão de ficar preocupado ou o Atlético... Eu acho que 4 anos de estudo são suficientes para se chegar a um consenso que a coisa é boa, que o Atlético não está metendo os pés pelas mãos. Por que o conselheiro ele pode ficar despreocupado em relação ao Diamond? O número do estádio é o seguinte, são 410 milhões que vai custar o estádio. A gente tem 250 milhões vindo da Multiplan, na venda de 50,1% do nosso ativo para a Multiplan. A própria Multiplan vai comprar o Diamond. Ponto 1 é para ela ter a administração total. A administração. Isso ela falou. A gente tem um poder de veto, mas ela precisa ter... Porque ela administra... Claro. Ela é a maior administradora. A maior administradora da América Latina. Verdade. De shopping center. Então, eu preciso ter o controle, mas o poder de veto é de vocês. A gente tem 60 milhões dos name rights, que é a Arena MRV, que ela está pagando por isso, além de doar o terreno. A MRV está dando o terreno. Para ter esse nome rights, vai ficar quanto para a MRV hoje, em termos de porcentagem do estádio? Nada. Ela está pagando o direito só de usar. Ter o nome. Só para ter o nome. E durante isso? 15 anos. 15 anos. Tá? Uhum. E nós vamos vender cadeira também para os torcedores, sócios-torcedores ou torcedores. Camarote não. Camarotes também vamos vender, são 36 camarotes. Porque tem umas cadeiras cativas. Essas cadeiras cativas, exatamente. São 4.700 cadeiras cativas que vamos vender ao preço de R$25 mil no valor da construção, no tempo de construção da obra, 3 ou 4 anos. Então, quem quiser ter uma cadeira cativa durante 15 anos para jogos de futebol, para os jogos do Atlético, durante 15 anos, vai pagar R$25 mil. O conselheiro, ele tem que ter receio, sim, de perder o patrimônio. Até porque o Diamond o pessoal enche os olhos para falar. Só que foi um estudo feito durante 4 anos. Como nós estamos ganhando os name rights, estamos ganhando a garantia do Ricardo Guimarães, se a gente não conseguir vender as cadeiras, ele banca 60% das cadeiras, a gente precisa de dinheiro. Ou a gente vai no mercado
e pega os outros 250 milhões faltantes. Isso que eu te Aí perguntar. é uma fria, né? Aí é uma fria, que foi o que o Corinthians fez. Aí você vai ter que segmentar a coisa, vai ter que parcelar, vai ter que trazer 3, 4, 5 em vez de um. Além disso, Afonso, se você vai no banco, pega 250 milhões, só o Mineirão, você pode olhar num balanço do Mineirão, 2016 eles pagaram 40 milhões só de juros. Só de juros. O dinheiro todo que a gente vai arrecadar, a gente vai pagar juros. Mas a gente tem uma notícia, e é verdade, que o shopping, o Diamond, está no metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. Sim. E é o mais charmoso de Belo Horizonte. É um patrimônio incrível que o Atlético tem. Incrível. 250 milhões está bem pago? Afonso, deixa eu te explicar. O Atlético tem um contrato de arrendamento com o shopping. Você lembra muito bem, em 1996, o shopping ficou pronto. Em 1992, 93, teve essa mesma discussão no Conselho do Atlético, onde o antigo campo do lazer, Campo Antônio Carlos, não é isso? Claro. A Multiplan veio e falou assim, vou construir um shopping, durante 30 anos eu vou ser dono do shopping para pagar a construção. Vocês vão receber um aluguel de 15% do valor bruto, que hoje dá 9 milhões de reais por ano que o Atlético recebe. Na época, muito conselheiro que hoje é contra o estádio era contra o shopping. E hoje esses mesmos conselheiros não querem abrir mão do shopping. Esses mesmos conselheiros. Bom, voltando ao meu raciocínio. E não é abrir mão do shopping. Nós estamos falando de 50%. De 51%. 51%, exatamente. Com a Multiplan... Você tá falando é bom até você esclarecer para o nosso telespectador, quando você fala em rendimento do shopping, quanto vale o shopping e o quanto vai valer o estádio depois de pronto e qual o rendimento que esse estádio pode trazer para o Atlético para superar esses 15 milhões que o Atlético recebe por ano. Ou 9 milhões. 9 milhões. Você está falando ainda do Diamond, só para. A gente fala 50,1%, mas na verdade são 30,1%. Porque se o Atlético ficar com o shopping, ele vai ter que pagar 20% para alguém de administrar. Exatamente. A questão é a seguinte, então vamos lá. O Atlético tem que pagar, depois de 9 anos, em 2026, o shopping voltaria a ser do Atlético. Faltam 9 anos. Faltam 9 anos. Já passaram-se 21 anos. O shopping voltando para o Atlético tem que contratar uma empresa para administrar o shopping, que vai pagar os 20%. E que não vai ser a Multiplan. Não vai ser a administrador de shopping. Ela não é administradora de shopping. Ela só administra os shoppings dela, que é dela. E o Atlético também não é? Muito menos. Muito menos. Então o Atlético teria que contratar uma empresa que seria, vamos dizer, de segunda linha. Com a Multiplan administrando o shopping dela, porque o shopping vai ser dela também, e do Atlético, a gente acredita que o shopping também vai dar muito mais receita. É interesse da Multiplan. É o interesse da Multiplan. Ela não pode contratar um serviço, entrar num projeto desse tamanho, com 251%, para falar assim, vamos sacanear o Atlético, não tem jeito. Ela é dona? Aí não tem jeito. Ela é dona? Olha, Pedro, eu queria que você esclarecesse, quanto vale 50% do shopping hoje? Preço de mercado. O shopping foi avaliado em 250 milhões. Não, olha só, Afonso. O shopping hoje foi avaliado em 790 milhões de reais. Como existe esse contrato de 9 anos de arrendamento, a gente tem que trazer o valor presente. Isso. Valor de hoje. De hoje, claro. Valor de mercado. Valor de mercado hoje. Porque se você for comprar um shopping hoje, imagina que você queira comprar um shopping hoje, Afonso. Eu quero comprar. Tudo bem, mas a gente tem um arrendamento... Bom, você está trazendo a tabela FIP. Não é... A tabela FIP. Trazendo para o valor de hoje. Porque a gente tem que... O dinheiro no tempo tem que trazer. O valor de hoje é 500 milhões de reais. Como a gente vai vender 50%, chega no valor de 250 milhões. Correspondia 250 milhões. 250 milhões. E o estádio, depois de pronto? O estádio, depois de pronto, a gente vai ter um patrimônio de 460 milhões de reais. 410, não? Que você 410 mais o valor do terreno. É o investimento. O investimento mais o terreno que a gente está ganhando. Que é o valor da obra, mas que você mais tem uma valorização que não, pode chegar a 700, não tem 800. nenhuma alienação. Não entendi, desculpa. Para construir o estádio. Estádio, alienação zero. É isso que eu estou falando. Zero. Quando você fala que é tudo do Atlético, É 100% acabou a obra, é tudo do Atlético. Acabou a obra, é 100% do Atlético. Então vamos lá. Se o Atlético amanhã tiver uma grande proposta para vender o estádio. Quem compraria? Não, mas isso vem depois da Câmara e depois do Mineirão. Sim, se tivesse, talvez o Vem aí Cruzeiro, talvez o Cruzeiro. Uma administradora de aeroporto, vamos meter aqui um aeroporto, ou vamos levantar aqui todo o dinheiro 10 do Atlético. hotéis aqui. Todo o dinheiro do Atlético, se quiser vender. Você tem toda a razão. Porque eu já vi implodir alguns estádios. Exatamente, para construir outras coisas. Já vi implodir, inclusive, um estádio charmoso que eu tive a honra, o prazer e o privilégio de trabalhar em 3 oportunidades, que era o Wembley. E fazer um outro. E já vi implodir para não fazer estádio nenhum mais. A Juventus, por exemplo, ela acabou de demolir o estádio dela, o Dele Alpi, e construiu um outro
de 41 mil lugares, muito próximo do que a gente está E pensando. como é que vocês vão fazer com o sócio-torcedor do Atlético, com um estádio de 40 mil lugares e o Atlético com 100 mil sócios-torcedores? Isso aí é uma... Assim, os 100 mil sócios-torcedores... Mas não é isso que está beirando? Está beirando 100 mil. Pois é, mas tem direito a ingresso, acho que são... Exatamente. Tem São 9 prioridades. mil, né? Tem sócios-torcedores de todas as naturezas. E o que não é sócio-torcedor? É o ingresso, o torcedor tem que batalhar para ter o direito a comprar ingresso. Nós vamos poder ter 41.800, 38 mil sócios-torcedores podendo ter o direito do ingresso adquirido, igual o Black. A gente não pode nunca chegar a 38 mil Blacks, porque o Black a gente dá o ingresso a ele. Os outros, eles têm o direito de comprar o ingresso desde que haja espaço, tanto o prata como o branco. O Black não, o Black ele tem ingresso garantido. Então quando a gente estiver chegando, que é um sonho nosso, com 38 mil Blacks, a gente já para. Aí a gente descarta os outros. Esse é um problema que todos os clubes vivem, né? O Barcelona tem mais de 100 mil sócios e o Camp Nou tem a capacidade de 90 É bom falar mil. isso para o próprio conselheiro entender e o torcedor entender. O Flávio Carvalho estava conversando com você antes do programa e ele fez uma pergunta que eu achei interessante. A Polícia Militar de Minas Gerais, ela adora interditar lugar em estádio para tal segurança. Ela acha fantástico. Ela chegou ao ponto de interditar o setor amarelo inteiro num jogo do Atlético no Mineirão para 300 torcedores do esporte. Verdade. Uma coisa que eu vi absurdo. O Cruzeiro decide Copa do Brasil lá no Mineirão, o que cabe 62 mil pessoas. Imagina, não vai passar de 55 mil, eu tenho certeza absoluta. A decisão de Atlético Caldense, porque não vão deixar. interditou 10 mil lugares para torcedor da Caldense, exatamente. com 60 torcedores. O Atlético trabalhou no projeto desse estádio para chegar para a Polícia Militar e falar, vocês não vão precisar interditar? É para 41.800? Ou corre-se o risco de cair para 35 mil? Ou seja, construir um local de 4.100 lugares que o torcedor adversário tem direito de 10% do ingresso, certo? Que dá segurança que não precisa da polícia intervir. Eu não sei se vocês conhecem o novo estádio do Grêmio. O estádio do Grêmio é assim, a Arena Grêmio. O espaço do visitante ele é fechado com grade, é fechado até visualmente. E um espaço razoável. Um espaço razoável. É no último andar, atrás do gol. É como vai ser o nosso estádio. No último andar, atrás de um gol, fechado com grade visualmente. Não vai ser um espaço de 30 mil lugares, nem de 20, mas vai ser razoável para comportar a torcida adversária. O que a polícia fala é que a gente não pode ter contato visual com a torcida adversária, que isso intimida. Então vamos fechar e essa grade vai ser móvel. Se tiver Atlético e Caldense, por exemplo, Atlético e RT, a gente consegue diminuir com a torcida do Cruzeiro, a torcida do Flamengo visitante. Isso é muito bom. Que use os 4.100 lugares que é permitido, aí sim a gente permaneceria. Impressionante, né? E até em presídio tem contato visual de cela para cela, mas estádio de futebol não pode não, porque os bichos lá, infelizmente, a culpa é de quem vai a campo. A culpa não é da polícia militar nem do dono do estádio, é do cara que vai a campo para matar o outro. Presídio tem contato visual, mas estádio não pode ter contato visual. E olha o tanto de receita que a gente perde com isso também. Como dirigente de entidade da Abraço, Associação Brasileira de Cronista Esportivo, ex-presidente da MCE, a pergunta é para cronista esportivo agora. Aliás, nós temos conselheiros no Atlético que são cronistas esportivos. Claro. O meu comentário, primeiro que eu fiz aqui, não vale para esse cronista esportivo, porque esse é obrigado. Ele estar presente para dizer sim ou não. Esse que é conselheiro. O atleta está preocupado com a crônica esportiva? Claro. Vai ter cabine com conforto para a crônica esportiva, como tem na Arena do Grêmio que você citou, por exemplo? Ou está preocupado só em posições? Deixa lá, qualquer canto lá. Porque no Mineirão, a imprensa, a rádio, a TV que quiser comprar um camarote, ela tem dinheiro, ela vai lá e compra. Se não tiver, a posição dela é a mesma de qualquer outra. No Independência, não. No Independência tem rádio com 4 cabines só para ela e várias rádios sem cabine. No Independência tem a TV que ocupa 12 cabines e rádio sem cabine. No Independência tem rádio... Tem clube. No Independência tem clube também que ocupa a cabine que não é dele. Que não é dele. A federação ocupa a cabine que seria da imprensa. Estacionamento que é destinado para a imprensa, tem rádio e televisão que tem 5, 6 vagas e tem rádio que não tem uma. Isso no Independência, porque o Mineirão é bem dividido. O atleta está se preocupando. Eu estou falando de imprensa. Claro. Afonso, o Bernardo, o arquiteto da Arena, ele viajou o mundo inteiro atrás do que há de melhor de Arena. Uma das preocupações, e isso eu fui atrás dele para falar, nós temos que ter um trabalho com a imprensa diferente.
Vocês vão ficar maravilhados. Eu convido vocês para ver o projeto no escritório do Bernardo e o tanto que a gente está preocupado com isso. Vocês estarão no melhor lugar do estádio. Mas vocês não vão tomar, não, né? Depois. Não. Porque na BWA é assim. Eu estou falando, eu tenho liberdade para falar. Na BWA, o Atlético tem uma cabine inteira, a melhor do estado, que é dele. Não, ali são 3, 4 juntos. Que é dele. E não tem que ser assim. Ah, mas o Calil falou que é. O Calil não manda no Independência. Hoje é o Daniel Nepomuceno, ele não manda no Independência. Cabine não é do Atlético, cabine não é do Cruzeiro, cabine não é do América, cabine é da imprensa. Não, mas o dono do estádio é o Atlético, é a BWA, é o Cruzeiro, é o América. Tá bom. Então não chama Então chama a imprensa e não chama de cabine. Ou a imprensa não vai lá trabalhar. É isso que eu estou falando. Afonso, inclusive só para completar, Claro, Pedro, Flávio. eu estava vendo o jogo do PSG contra o Saint-Étienne, certo? As autoridades, tem um setor reservado para as autoridades. Inclusive o ex-presidente da França, François Hollande, estava lá. Agora, ninguém ocupa a cabine. Eles não ocupam o cabine. Estava o presidente do PSG, estava o presidente do Saint-Étienne. Mas aqui, Flávio, certo? deixa ele resolver. Agora, aí tem que ocupar É a 4 CBF cabines. que Só começa, deixar são claro que no federações. Mineirão isso não acontece. Isso acontece No Mineirão são Independência. posições. Nós Ô, tivemos Pedro, essa preocupação, tá? Vocês podem ficar tranquilo. Tranquilo. Na nossa arena não vai acontecer isso. a sede do Atlético vai sair de Lourdes e vai para o estádio? Não. Pode ser que sim. Isso é um estudo mais para frente. Temos um espaço na nova arena que pode acomodar a nossa sede de Lourdes, a nossa sede administrativa. E com isso, o espaço da sede pode ser Mais um transformado- patrimônio. Mais um patrimônio. Rentável, né? Rentável. Não ficar parado. Pode Não. subir uma torre de escritório. Isto não está no projeto da arena. E temos esse espaço para a nossa sede ir para lá. Caso, depois de pronto, os conselheiros optem por isso. Mas no projeto, para a gente arrecadar dinheiro para construir a arena, não está. A parte da geral, que tanto eu vejo muito o Lázaro falando, o Lázaro é um entusiasta dessa Claro. parte do povão voltar para o estádio. Como que vai ser? Vai ser mais de um setor? Vão ser aqueles setores atrás do gol? Como é na Arena do Grêmio, que eles tiraram cadeiras? Como é do Borussia, lá na Alemanha? E como que vai ser esse valor em relação ao que paga hoje, por exemplo? Sim. R$30, R$40, R$20, como que o Atlético está tentando... porque o torcedor fica preocupado com isso. Claro. Tem muita gente que não consegue ir para o Mineirão e não consegue assistir o Atlético em grandes jogos, por exemplo. O que a gente está pensando na nossa arena é setorização. Vamos setorizar. A gente vai poder dar experiência para todos os torcedores. 70% do espaço da arena será para setores populares, tanto o anel superior quanto atrás do gol, que não terá cadeira, será apenas arquibancada. E o A ticket lei médio permite isso? permite isso. Porque a lei me parece que todo o estado teria que ser todo de cadeira. Não, isso é Não. coisa de Não. FIFA, para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo que a gente não está pensando. Isso. Não queremos estádio para a Copa do Mundo mais. Queremos estádio para atender o nosso torcedor. O estádio do Borussia não tem cadeira. Não tem cadeira. Na muralha amarela, do Grêmio não tem cadeira atrás do E gol. esses espaços atrás do gol, a nossa projeção é R$20. E qual Dias de o hoje. número de lugares? 10 mil. 5 mil de um lado, 5 mil de outro. 4.500, 4.500. 10 Mas- mil para um estádio de 40 mil, o Atlético Mais- realmente está pensando no... Mais o anel todo superior. 25%. Mais o anel superior. Mais o anel todo superior, que vai ser um pouco mais acima de 20, mais 25, R$30 no máximo. Shows. Não vai ser uma arena multiuso. Hoje a gente tem shows que acontecem no Mineirão. Eu tô vendo aí, vai ter show do Paul McCartney em outubro. E eles estão fazendo das tripas coração para encher o estádio. Pô, é a primeira vez ele veio aqui, esgotou num dia só. Dessa vez está tendo campanha de ônibus, estão doando ingresso. O Atlético, na arena dele, vai ter espaço para shows para 40 mil, para 30 mil, para 15 mil, para 5 mil, para conseguir concorrer, por exemplo, com o Mineirão, aqui no Dom Silvério, que tem, o Atlético vai conseguir concorrer com eles? É uma arena pensada nisso. Fomos atrás de produtores musicais, colocamos as nossas ideias, trocamos ideias, diminui isso, aumenta isso. Por exemplo, no Mineirão, o espaço, o caminhão não consegue entrar dentro do gramado. Eles têm que fazer baldeação dos equipamentos para montar o palco. Isso encarece. Isso encarece o tempo de montagem de palco e retirada de material. Na nossa arena, não. Tudo será feito num espaço recorde de 1 ou 2 dias, para no dia seguinte ou 3 dias depois poder desfrutar. Um gramado preparado para receber Gramado isso. preparado, protegido para receber o
Proteção, uma proteção nova, especial, ou aquela lona tradicional? Não vai ser lona, é uma proteção nova que a gente teve no Allianz Parque, estudando isso. É um material que vem da Alemanha, como se fossem uns pequenos tablados que consegue absorver todo o impacto. Podemos ter shows para 10, 5, 15, 20 mil, 40 mil. É uma arena que em Belo Horizonte ainda não tem. A gente fala de lucro para o Atlético, rentável o estádio. Agora vamos falar de possíveis prejuízos. Quanto custa o estádio para o Atlético fechado? Porque ele vai ficar fechado um bom tempo. Nós não gostaríamos que ficasse fechado. Não, eu estou falando do estádio. Eu não falo do entorno, de lojas. O estádio fechado, ele gera um prejuízo, entre aspas, porque você tem que cuidar do gramado, você tem que ter pessoal para cuidar de vestiário, para cuidar de luz, para cuidar de imposto, IPTU. 1 milhão e 600. A nossa projeção é que a gente vai gastar mensalmente 1 milhão e 600. Com o estádio. Com o estádio. E vamos arrecadar 4 milhões e 200. Teremos um lucro de 2 milhões a 3 milhões. Mas você está baseado em que isso aí? De 4 milhões e quê? Em renda? Renda, shows. A gente colocou 3 shows anuais por ano. Nosso plano de negócio, fomos muito conservadores. Colocamos 3 shows anuais. Não me lembro de cabeça, mas 2 casamentos, a gente fez algumas premissas. Chegamos nesse valor de 4 milhões e 200, com 1 milhão e 600 de despesa que teremos. Alienando, voltando àquela pergunta que você fez há mais tempo. 6 anos que a gente teria ainda de contrato com a Multiplan. O que a gente está fazendo é o seguinte, trazendo o dinheiro para o valor de hoje da Multiplan, que a gente receberia da Multiplan hoje, que a gente recebe 9 milhões, ok? O 2026 termina... 9 milhões anual, né? Anual. Da Multiplan. O estádio vai ficar pronto em 2020. Quando chegar 2026, o tanto que a gente vai ganhar a mais com o estádio já vai quase que empatar com o valor que quando o shopping voltasse para ser nosso, entendeu? 2020 fica pronto. 2020 fica pronto. Será inaugurado em 2020. Essa pergunta que eu queria. Passando pelo Conselho, passando pela Câmara, quando é que o primeiro tijolo é colocado? A nossa ideia é março. Se tudo der certo, março. Março de 2018. Eu queria te falar. E sobre cobertura de estádio. A do Mineirão ficou muito boa, mas o dia que faz calor, é calor mesmo. Ninguém aguenta ficar lá, ninguém aguenta ficar ali. É difícil ficar ali. A do Grêmio não, é diferente. Como é que será essa cobertura? O telespectador já viu imagens do estádio. A do Grêmio não, porque você trabalhou dentro do ar-condicionado. Não, mas eu tenho notícias. Eu estou conversando com o Pedro Ernesto. Então é o seguinte, e lembrando, vocês têm muitos conselheiros do interior também, e que virão votar, com certeza. Sim. Esse programa vai estar sendo exibido em todo Centro-Oeste Mineiro e Redondeza. E está no YouTube também. Pela TV Candidez. Para quem quiser. E no YouTube. Está no YouTube, está no mundo inteiro, está no mundo inteiro. Inclusive eu já tenho telespectador da cidade do Porto, de Lisboa, do Canadá, de New Jersey, nos Estados Unidos, querendo ver esse programa especial de hoje. Legal. Como a gente teve imediatamente, no dia que o Sérgio esteve aqui, quase 2 mil visualizações no YouTube em seguida. Então, Pedro, a cobertura, como é que será diferenciada? O Bernardo estudou muito isso. É um material especial. Se eu não me engano, há um estádio no mundo que tem isso, não me lembro qual. Que essas partes de especificações técnicas está com o Bernardo e o pessoal da MRV. É uma cobertura emborrachada, que se eu não me engano é a Pirelli que faz, a Firestone, não sei, própria para isolar o calor do estádio. Não é a Allianz Arena? Não é a Allianz Arena. A gente precisa... É a Allianz do Bayern de Munique. Pode ser que não fale memória do Bayern de Munique, sim. A gente precisa que o calor... A Pirelli tem participação lá dentro. Lá é Continental. Pode ser. Continental. É a Continental, que foi nossa parceira. Então pode ser que sim. A gente precisa permitir que o calor entre dentro por causa da grama. A gente está com um problema que a gente não inaugurou ainda os novos 3 campos no CT, porque fez muito frio agora em julho. Então a grama ela não conseguiu pegar direito. Dentro de 20 a 30 dias estaremos inaugurando os nossos 3 campos no CT e isso foi um aprendizado, porque a grama precisa do sol, precisa trocar esse calor
Então, essa cobertura é projetada para isso, para dar conforto térmico, acústico e a proteção da porque a gente viu muito, o Atlético Paranaense teve problema com o gramado. Por causa da incidência do sol. O Palmeiras teve problema com o gramado. Por causa da incidência do sol. Exatamente. Com relação a isso que você está falando de gramado, é tudo com o Bernard, não é isso? Sim. Depois eu vou ver se eu trago o Bernard aqui também, Claro. antes até do dia 18, para ele falar a respeito de toda essa parte de arquitetura. de arquitetura, toda essa parte que você também fala. Mas eu sou engenheiro também. É verdade. Vestiários mais modernos possíveis, Afonso, restaurantes dentro do estádio. Restaurantes dentro do estádio. Os vestiários são modernos, mas nada sofisticados igual eu tive o prazer de conhecer o Itaquerão. Tem espelhos. Tem granito, mármore. Pois é verdade. Não é a nossa raiz. É dinheiro público, né? Dinheiro público, dinheiro não podia. fora. Exatamente. O Lula jogou o dinheiro fora ali pro Corinthians e acabou. Agora, essa questão de restaurante, quando o Mineirão foi para a reforma, ia ter um restaurante atrás de um gol, outro do outro. Eu nunca vi esses restaurantes lá, são espaços mortos atrás dos gols. Acho que os bares da Esplanada abrem e dali a poucos meses fecham. O Atlético está trabalhando nisso? Está trabalhando nisso. No caderno, se eu não me engano, são 6 ou 8 bares por setor do estádio, são 12 setores. Tem um espaço de convivência para quem quiser assistir tanto o espetáculo quanto o futebol, que são os lounges, em São Paulo, engraçado, em São Paulo são 168 camarotes no Allianz Parque, 150 vendidos. O povo paulista, eles gostam de ficar no camarote no seu ambiente. O povo mineiro gosta de ficar num ambiente em comum, ver gente. Então a gente pensou realmente nisso. A gente está fazendo um espaço multiuso para ter a convivência, para o pessoal ter a convivência. O camarote do Mineirão. Tem como se fosse isso, aqueles camarotes atrás. Agora, a cobertura do estádio, em tempo choveu, o torcedor pode ir tranquilo que não Tranquilo, todos os lugares cobertos. Você disse que 410 milhões, serão 410 milhões. Chegou ali, precisa de mais dinheiro para construir. A obra preço máximo garantido, Afonso. Mas se precisar, vem. Se precisar, vem. De que forma? Não estamos contando o estacionamento, vamos vender o estacionamento, não estamos contando os name rights setoriais. Dentro do estádio podemos vender Perdigão, podemos vender Espaço Brahma. Não estamos contando a exclusividade na alimentação e na bebida, que a gente vai poder comercializar isso com a empresa, com a Ambev, com a Sadia ou com quem quer que seja, para explorar a alimentação e a bebida dentro do estádio. Eles pagam por isso sim. Tecnologia também. Então, ainda temos um cheque especial em caso que ocorra isso, mas não vai ocorrer. Outra pergunta que eu recebo muito é a doação da MRV, o BMG investindo, lá na frente, eles vão querer de volta? Ou é uma doação de terreno mesmo? O investimento no naming rights? O BMG investindo nas cadeiras, mas lá na frente eles não vão querer de volta? Está assinado, tem contrato assinado. O Rubens e o Ricardo são atleticanos de corpo e alma e querem essa arena. E eles podem nos oferecer isso. Então, eles que fizeram, nós fizemos o contrato e eles assinaram e redigiram. Não, eu não quero nada além disso. O Ricardo, todos sabem, tem uma dívida com... O Atlético tem uma dívida com o Ricardo. Fora o terreno que ele doou, o Atlético lá na Cidade do Galo. Exatamente, onde estão sendo construídos esses 3 novos campos. Ele não quer nem saber. É Atlético mesmo, atleticano mesmo, tá? Mas qual que é a vantagem? Porque a MRV, o estádio é MRV. E o BMG? O BMG está garantindo 60% da compra das cadeiras, caso não consiga vender. Qual a vantagem que o BMG vai levar nisso aí? A vantagem é colocar, ajudar o Atlético. Só ajuda. Como torcedor. O Ricardo já fez isso. Não tem compromisso nenhum com ele. Nenhum compromisso. O Daimon vai passar a ser do Ricardo, não tem nada disso. Pedro, no dia 18, sim, começa a obra, não, o Atlético desiste definitivamente ou apenas a luta prossegue? Afonso, vou ser bem sincero, é difícil responder isso. Vocês não estão trabalhando. Nós não estamos trabalhando com... A gente tem uma pesquisa já, Pedro? Entre os conselheiros? Não. Já foi feita uma pesquisa? Tem um grupo de torcedores que criou uma tabela com todos os nomes de conselheiros e os próprios torcedores estão entrando em contato com os conselheiros e por essa tabela a aprovação parece quase que certa.
Mas... Nós estamos trabalhando muito para tentar convencer o conselheiro que vai ser uma redenção para o Atlético. Acontecendo não teremos mais a doação do terreno, porque o Rubens vai construir apartamentos lá, construir prédio. Não pode ficar com o terreno parado. Não pode ficar com o terreno parado, o Ricardo vai seguir a vida dele. Aí podemos ver um novo modelo, mas um modelo como esse, acho difícil acontecer. Acontecendo não, perder a oportunidade e não sei para daqui a quanto tempo o cavalo passa de novo. O cavalo passa de novo, exatamente. Você até falou, mas por que não um estádio para 60 mil pessoas como o Mineirão? Por exemplo, o não ganha, o Atlético não vai construir o estádio e a administração pública resolve passar o Mineirão para o Atlético Cruzeiro. O Mineirão é inviável? O Mineirão, ele perdeu a característica dos anos 50. Eu fui criado no Mineirão, a gente ia na arquibancada. Nos anos 60, né? Nos anos 60, É. né? O Independência, que é 1950. Independência é 50. Copa, né? Foi inaugurado para a Copa. O Mineirão ficou... Eu tô te falando o que eu vejo. O Mineirão ficou muito frio, com aquelas cadeiras sem setorização. A média de público do Atlético sempre foi 23 mil pessoas no ano. Então, assim, é difícil a gente encher um estádio, colocar 60 mil. Sempre, né? Sempre. Precisa fazer um programa de sócio-torcedor muito, muito bem feito. A gente joga no Mineirão, joga no Independência. O nosso sócio-torcedor fica Você não acha que se tiver time, você tem torcedor? Sim. Se o time está disputando a cabeça, o Atlético, por exemplo, quando disputou final de Copa do Brasil, final de Libertadores, o Mineirão estava cheio, lotado, certo? Porque tinha time. Agora, com o time do jeito que está aí, o torcedor não vai mesmo. Mas a cultura do brasileiro é diferente, Flávio. Na Europa, o clube entra num campeonato sabendo o que ele vai ser. O time da Alemanha já entra no campeonato sabendo que ele vai disputar o 6º, 5º lugar e o torcedor sabe disso e vai a campo. Aqui, se com 10 rodadas você não tiver mais condição de título, acabou. Larga, acabou. Não vai mais no estádio. Mas Nós aí, tentamos. o que cabe é um programa sério de sócio-torcedor. Deixa- Que eu acho que fazer a fidelização do torcedor, que eu acho que é mais importante que tudo. Bom, deixa eu colocar o nosso Pedro agora, agradecer. Faltam um pouco mais de 3 minutos. Claro. A sua presença aqui, se for preciso, a gente traz outra vez. As Pedro, ordens, Afonso. o que a gente não te perguntou? Qual o recado que você dá para o conselheiro do Atlético, já quase que na reta final? O que você gostaria de deixar aqui? Eu queria pedir para o conselheiro ir, como você falou no início do seu programa. Vá, exponha suas ideias. No dia 18 de setembro, se seu voto for não, fala, meu nome é tal, eu voto não por causa disso. Nessa reunião vai estar aberto para falar, o conselheiro? Sim, vai estar aberto para falar. Vai ser um voto aberto, vai subir no microfone e fala, exponha a ideia. Apareça, O mostre conselheiro a cara. pode chegar e falar assim, olha, eu estou indeciso, eu preciso de resposta para 2, 3 perguntas. Claro. Alguém vai me dar aqui Sim, agora? não tenha dúvida. Estaremos lá para isso. Então, o cavalo se passar riado dessa vez, eu não sei se vai ter uma outra oportunidade para a gente construir tão sonhado estádio que a gente vem buscando aí nos últimos 4 anos. Então, vá, conselheiro, vá, exponha suas ideias e se a gente puder contar com o sim, vocês podem ter certeza que vocês não vão ficar decepcionados. Aí, na inauguração do estádio, o Atlético trabalha para ser campeão da Libertadores e trazer a decisão da Copa do Mundo, de Interclube para cá. O Pra início inaugurar o das estádio. obras que você falou em março do ano que vem é caso pensado por causa do aniversário do Atlético? Fazer uma grande... Não, pior que não. Pior que não pensamos nisso, foi mesmo os trâmites políticos que a gente imagina que a prefeitura, segundo o Bernardo, parece que demora uns 6 meses ainda. É só lembrar que o torcedor, o conselheiro que votar contra, né, ele está votando contra o Atlético. Simplesmente porque o Atlético está ganhando um estádio, que ele vai ter renda, que ele não vai depender de ninguém. O estádio vai ser só dele. Agora o conselheiro vai lá e vai falar assim, não, eu não quero um estádio de graça, de presente. Aí é muita Não, burrice. depende Bom. dos argumentos. Se ele tiver um bom argumento, eu É, só não mas consigo ver argumento. Aí, Flávio Carvalho, você como conselheiro do Cruzeiro, está jogando contra aquilo que eu falei no início. A opinião é dele, só dele, Claro, e é a o minha conselheiro opinião, não hein? tem que ficar... O conselheiro não tem que se prender na opinião do Flávio Não. Carvalho. Entendeu? Agora, o meu convite é para que o conselheiro vá. Vá. É isso que a gente Aquele que é contra, vai lá votar. Vai lá votar. Contra. Apareça. Vai lá votar, Vai lá votar E contra. aquele que é contra, que se quiser vir aqui explicar o porquê, também Claro, está convidado. E conselheiro a favor também pode vir para cá. Pedro, o Atlético pensa numa redenção com o estádio dele. E esse Atlético de hoje? Agora, você como atleticano, conselheiro do Atlético, no finalzinho do programa, tá legal? Você tem 10 segundos só. A gente gostaria que fosse melhor, né?
com Fred, Robinho, com Elias. Não era a nossa expectativa. Nossa expectativa era sempre passar de fase, prosseguir na Libertadores. Mas se futebol fosse uma ciência exata, né, era muito mais fácil. Obrigado, Pedro. Obrigado Valeu, a você. tá? Torcedor, conselheiro do Atlético, fica aí o programa para que você faça uma reflexão, para que você pense, mas que você esteja dia 18 na sede do Atlético, na sede de Lourdes, e dê o seu voto. Dê o seu voto. É importante a sua presença para mostrar a grandeza do Atlético. A gente já sabe dela, mas é muito importante a sua presença. Ok? Se me for permitido, eu lá estarei para acompanhar de pertinho. Tchau, gente. Obrigado.